Olá, meninas e meninos, vamos lá começar a nossa primeira aula sobre o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Ok? A duração aproximada dessa aula é de 15 minutos. Vamos lá? Bom, o que é o IDH? IDH é uma sigla para Índice de Desenvolvimento Humano. É uma medida de desenvolvimento de um país que avalia não só os aspectos econômicos, mas também os aspectos sociais, considerando que não é apenas a economia que mede o avanço de uma população. Deixa eu explicar isso para vocês. Até a década de 80, o indicador de desenvolvimento utilizado era a renda per capita. Ou seja, quanto maior a renda per capita de uma sociedade, mais desenvolvida era considerada essa sociedade. Isso tinha alguns problemas. Vou dar dois exemplos para vocês aqui. Primeiro é Cuba, que é um país socialista. Se a gente for olhar do ponto de vista econômico, Cuba tem um PIB per capita muito pequeno. Então, do ponto de vista econômico, é um país pobre. Mas é um país que tem vários avanços sociais, principalmente a questão da educação e da saúde. Haja visto que é um país onde a maior parte da população é escolarizada e alfabetizada, e por outro lado, uma expectativa de vida elevada. Se a gente for observar o desenvolvimento humano de Cuba, ele é maior do que o desenvolvimento econômico. Por outro lado, vamos pegar um país do Oriente Médio, a Arábia Saudita. É um país que tem uma elevada renda per capita por causa da questão do petróleo, mas por outro lado é uma população que tem uma expectativa de vida mais baixa e também boa parte da população é analfabeta. Ou seja, sobre esse critério não seria um país com grande desenvolvimento humano e sim um país com grande desenvolvimento econômico. Então o que a ONU vai fazer? Em 1990 foi criado o IDH. Quem vai criar o IDH? Vai ser esse camarada aí, Mahmoud Al-Haq, que é um economista paquistanês, ele já morreu, mas aí, antes de morrer ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 1998. Ele vai criar um indicador agora que vai possibilitar fazer a comparação entre as sociedades, fazendo com que a gente pudesse comparar qual teria um maior desenvolvimento humano do que o outro. Para isso ele vai levar em consideração três fatores: a questão da escolarização, a questão da expectativa de vida, que é um indicador de saúde, e o PIB per capita corrigido pelo poder de compra de cada sociedade. Então o IDH, na realidade, a gente pode ver que é, primeiro, uma medida geral, sintética, do desenvolvimento humano. Ele não vai levar em consideração grandes aspectos que a gente poderia considerar como, por exemplo, a questão da felicidade, a questão da democracia, participação, sustentabilidade, Ele não leva em consideração nada disso. Então ele vai levar em consideração alguns critérios objetivos até para que possa ser mais fácil elaborar esse indicador. Como que calcula o IDH? A gente tem essa fórmula aí, expectativa de vida ao nascer, índice de educação. O índice de educação ele leva em consideração índice de anos médios de estudo, índice de anos esperados de escolaridade, mais o índice de renda, que é o PPC, que é o dólar paridade poder de compra. Essa fórmula é uma fórmula de economia, então a gente vai ter uma dificuldade muito grande para entendê-la. Para nós é importante entender o seguinte: o IDH ele vai gerar sempre um número entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 0, menor o desenvolvimento humano, quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. E aí vai cair numa tabelinha, que é essa tabelinha que a gente vai ver aqui, ó. De 0 a 0,555, baixo desenvolvimento. De 0,556 a 0,699, médio desenvolvimento. De 0,700 a 0,799, alto desenvolvimento. E de 0,800 a 1, muito alto desenvolvimento. Até a década de 90, levava em consideração só 3 indicadores. Eu coloquei essa tabela aqui, mas essa tabela tem um erro, Aqui está sendo considerado alto desenvolvimento humano, mas desconsidera isso aí. Aqui na realidade é muito alto desenvolvimento humano e aqui do lado baixo desenvolvimento humano, para fazer uma comparação entre os países que estão no topo. Esses dados são de 2018, coletados em 2017, e aqueles países de baixo desenvolvimento humano, ou seja, aqueles que têm menor desenvolvimento. O que a gente pode observar? No muito alto desenvolvimento humano, nós temos aqui Noruega, Suíça, Austrália, Irlanda, Alemanha, Islândia, Suécia, Singapura, Holanda e Dinamarca. Todos esses países desenvolvidos
8 países europeus, mais Austrália, que está na Oceania, e mais Singapura, que está na Ásia, mas é uma cidade estável, que tem um poder de compra altíssimo, um alto grau de escolaridade, uma expectativa de vida elevada, entra também aqui nesses países de alto desenvolvimento humano. Do outro lado da tabela, nós temos aqui os países de baixo desenvolvimento humano. Então, por exemplo, Níger, República Centro-Africana, Sudão do Sul, Chad, Burundi, Serra Leoa, Burkina, Mali, Libéria e Moçambique. Ou seja, todos esses países são países que têm um baixo desenvolvimento humano e estão localizados na África. Então já dá para a gente perceber aqui aquela antiga divisão norte-sul, né? Países do norte, países do sul. Se a gente for levar em consideração outras classificações, países desenvolvidos, países subdesenvolvidos, países de primeiro mundo, países de terceiro mundo. Ou seja, há uma diferença bem clara, uma desigualdade bem extrema entre os dois grupos de países que estão sendo colocados aqui. O Brasil está onde? O Brasil está aqui, ó, de 0,700 a 0,799. Nós vamos ver a situação do Brasil, observar nessa tela aqui. Essa tela ela mostra o IDH do Brasil nos últimos anos, ou seja, nós temos o ano de referência e o IDH brasileiro. O que a gente percebe? A gente percebe que de 2010 até 2018, o IDH brasileiro ele evoluiu. Nós éramos um país com IDH de 0,699, ou seja, estávamos aqui em médio desenvolvimento até 2010. A partir de 2011 a gente entrou nesse patamar aqui, ó, de alto desenvolvimento. Mas a gente ainda tem que remar muito para chegar aqui, o muito alto desenvolvimento. Se a gente for observar, deixa eu mudar isso aqui. Se a gente for observar, olha aqui, ó, de 2016, 2017, crise econômica. O que aconteceu com o IDH? Ficou estagnado, ele subiu um pouquinho aqui, né, a partir de 2015, e depois a gente vai ter uma subidazinha aqui, né, em 2018, com dados divulgados em 2019, que foi para 0,759. Ou seja, a gente vem num processo de evolução. O que explica essa evolução aqui? Programas de transferência de renda, aumento da escalarização, investimento em saúde, faz com que a gente esteja evoluindo. Mas nós ainda no ranking, a gente ainda está um pouquinho longe. O Brasil está na 73ª posição do ranking aqui, atrás de alguns países, né? Por exemplo, a Venezuela, até pouco tempo atrás, estava na frente do Brasil com relação a isso, haja vista a crise econômica que a Venezuela passou recentemente. Vamos avançar aqui. Demorou um pouquinho para passar, mas não tem problema não. Vamos olhar aqui, ó. Agora a gente vai falar do IDH das cidades. O que é o IDH das cidades? Isso aqui é um indicador que foi feito pela Fundação João Pinheiro, que é aqui de Minas Gerais, né? E que ela leva em consideração, né, o IDH das cidades, né, os mesmos fatores, e vai criar um ranking para os 555 municípios brasileiros. Deixa eu ampliar um pouquinho aqui a área que vocês vão poder ver. Aqui já dá para ver, né? Estava alterado aqui. Então vamos lá. O IDHM também varia de 0 a 1. Quanto mais próximo do resultado de 1, maior o desenvolvimento do município. Quanto mais próximo de 0, menor o desenvolvimento. E a classificação também é a mesma, né? Com a diferença aqui, ó, o muito baixo. Ou seja, a gente vai descer um pouquinho aqui, né? Tem um erro aqui também de digitação, vocês vão desconsiderar, tá? Então o que a gente tem aqui, ó, muito baixo, de 0 a 0,499. O baixo a gente vai ter, né, aqui agora de 0,500 a 0,599, o médio de 0,600 a 0,699, o alto de 700 a 799 e o muito alto de 800 a 1. Vamos ver um exemplo disso aqui. Vamos ver aqui, ó. Esses municípios brasileiros aqui, muito alto desenvolvimento humano. São Caetano do Sul, Águas de São Pedro, Florianópolis, Camboriú, Vitória. Né? Vamos olhar aqui agora os de alto desenvolvimento. Rio de Janeiro, Goiânia, Marília, Guaratinguetá, Sorocaba. Todos aqui no sul e no sudeste. Vamos olhar agora, baixo desenvolvimento. Antonina do Norte, Bandeira, que fica no norte de Minas, Barro, Iraquara, Itapé. Assunção do Piauí, Cocal dos Alves, Paulínia, Satubinha e tem um outro aqui que é Mazagão,
né, Olivença, que está aqui. O que eles têm em comum? Com exceção aqui de Bandeira, que está no norte de Minas, mas se a gente for olhar, está no complexo do Nordeste, quase todos aqui estão no norte e no Nordeste. Então a gente tem uma divisão bem clara no Brasil desses municípios, sendo que a maior parte dos municípios com muito alto e alto desenvolvimento estão localizados agora no Sudeste e no Sul, e aqueles com baixo desenvolvimento e muito baixo desenvolvimento, eles estão no Sudeste. Por que isso? Vamos olhar aqui. Vamos explicar isso de acordo com a desigualdade regional do Brasil. Então a gente vai ver o seguinte, né? O Sul e o Sudeste, eles concentram a maior parte daqueles municípios que têm muito alto e alto desenvolvimento humano. O Norte e o Nordeste são aqueles onde nós temos os piores indicadores. Por que isso? Primeira coisa, isso é reflexo do processo de ocupação do território brasileiro. Então, principalmente, a partir do século XVIII, quando o eixo econômico ele se desloca do Nordeste para o Sudeste, ou seja, você tem a decadência da cana-de-açúcar e o crescimento da mineração, você vai ter um deslocamento do eixo econômico e o processo de evolução do território brasileiro, ele vai fazer com que haja uma grande concentração econômica a partir, né, do final do século XVIII na região Sudeste e depois no Sul do Brasil. Então, o desenvolvimento da mineração, depois você tem o desenvolvimento da economia cafeeira, depois você tem o processo de industrialização, o processo de urbanização. Tudo isso vai concentrar boa parte dos investimentos no Sudeste e no Sul do Brasil. Então a gente vai ter um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento industrial, um processo de urbanização que vai levar à concentração de serviços, principalmente nas grandes cidades, nas médias cidades e até nas pequenas cidades do Sudeste e do Sul, ao passo que o Nordeste ele vai receber menos investimentos, né, durante décadas ou até durante séculos. Então, quando a gente vai observar, existem grandes polos de desenvolvimento que estão localizados onde? Que estão localizados no Sul e no Sudeste. Ao passo que boa parte do Nordeste e do Norte, ela ainda se mantém muito com a agricultura de subsistência, com o extrativismo, com uma série de fatores econômicos e de baixo investimento social que faz com que a população se torne uma população mais pobre, muito mais dependente agora dos governos, tanto dos estados quanto do governo federal, para que você possa ter um rendimento. Por exemplo, na época dos governos populares no Brasil, principalmente no governo do Lula e no governo da Dilma, o que vai acontecer? A maior parte dos investimentos do Bolsa Família, que era o programa de transferência de renda, vai ser feito nessas regiões. Por quê? Porque eram as regiões que eram mais carentes. Então, essa carência ela vai fazer com que esses investimentos sejam deslocados para essas regiões. E mesmo assim, mesmo com esses projetos de transferência de renda, a gente sabe que não resolveu. Justamente por quê? Porque não houve uma mudança de base econômica, um investimento em educação que proporcionasse agora um maior desenvolvimento. Para resolver esse problema vão ser necessários décadas de investimentos. E aí a gente vai fazer com que essas regiões, que são regiões mais atrasadas, possam se incorporar ao desenvolvimento médio que nós temos nas outras regiões. Então, é uma questão de necessidade de aumentar as políticas públicas e de mudanças significativas que sejam feitas na base econômica dessas regiões para que elas possam, ter um desenvolvimento um pouco maior. Vão ser necessárias décadas de trabalho de políticas públicas que proporcionem isso. Então, o que a gente pode fazer para concluir a nossa aula? Nós temos os outros materiais que vão estar disponíveis para vocês. Então, vamos avançar um pouquinho aqui para ver esses materiais. Esses são os materiais. Na plataforma do Teams, vocês vão ter isso. É uma reportagem sobre a desigualdade social em Belo Horizonte. Isso aqui é um vídeo de 5 minutos. Tem essas reportagens aqui, baixo do Brasil que poderiam estar na Noruega, os fatores econômicos que trabalham a melhora do Brasil no IDH, são reportagens interessantes, que servem para embasar isso, e tem o ranking do IDHM, dos municípios brasileiros, que está aqui também. Então vocês podem acessar, que vocês vão ter acesso a isso. Ok? Bom, essa foi a nossa primeira aula, espero que tenha esclarecido alguma coisa
que vocês ainda tinham dúvidas sobre o IDH, é um tema que vocês já dominam, a gente já comentou isso em sala de aula, né? Mas eu acredito que isso vai colaborar um pouquinho para que vocês possam entender essa questão do desenvolvimento e do subdesenvolvimento. Ok? A gente continua na próxima videoaula. Até mais. Tudo de bom para vocês. Eu estou com saudade de vocês.